Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do canal da Igreja em Belo Horizonte. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e acompanhe a palavra profética transmitida semanalmente por meio do canal da Igreja em Belo Horizonte. E que Deus nos abençoe. Jesus é o Senhor. Essa semana nós vamos falar sobre a edificação da igreja. Na semana passada nós vimos alguns aspectos muito importantes sobre a revelação da igreja. Quem revelou a igreja é o Senhor Jesus. E há uma condição importante para que eu e você recebamos a revelação de Deus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 3. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, aqueles que são humildes ou pobres de espírito, eles têm um coração adequado para receber a revelação de Deus. Que o Espírito Santo trabalhe no meu e no seu coração, nos dando um espírito esvaziado, pobres, para receber de Deus a sua revelação. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor Jesus, ele revelou a sua igreja a nós. No capítulo 16 de Mateus, nós vemos um fato interessante. O Senhor Jesus perguntou aos discípulos o que as pessoas em geral pensavam a respeito dele. Aí eles começaram a dizer, uns dizem que é... Versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou Jesus a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Aparentemente isso é muito bom, né? Jeremias, João Batista, Elias, todos foram homens de Deus, muito usados por Deus, mas nós precisamos compreender que Jesus é muito mais do que um profeta, um homem de Deus ou um sacerdote. Ele é o profeta, ele é o sacerdote, ele é o próprio Deus vindo em carne. Louvado seja o Senhor. Jesus, quando ouviu essas afirmações, ele não ficou satisfeito. Versículo 15 diz assim, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Logo em seguida, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Louvado seja o Senhor por essa revelação que o apóstolo Pedro teve. Louvado seja o Senhor. Versículos 17 e 18, então o Senhor faz uma afirmação. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Graças a Deus, Pedro recebeu essa grande revelação. E o Senhor Jesus ficou satisfeito com ela e deu outra revelação para Pedro. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui sobre esta revelação de que o Senhor Jesus, ele é o Cristo, o Senhor Jesus fez uma outra afirmação. Pedro é uma pedra. Ele não é a pedra de fundamento. A pedra de fundamento desse alicerce, dessa edificação, é o próprio Deus. É o próprio Senhor Jesus. Mas Pedro, ele era uma pedrinha para ser edificada sobre essa rocha, sobre essa revelação, sobre que o Senhor Jesus, ele é o Cristo. E Pedro ficou impressionado com essas palavras, tanto é que ele veio a mencioná-las em sua epístola, no capítulo 2 da sua primeira epístola. 1 Pedro, capítulo 2,
o apóstolo Pedro diz o seguinte: vamos ler aqui, primeiramente, o versículo 2, onde diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aqui mostra que que nós devemos ser esses que desejam ardentemente receber o alimento de Deus por meio da sua palavra. Louvado seja o Senhor. Aí o versículo 4 ele diz: chegando-vos para ele a pedra que vive. Quem é esse ele? Esse ele é o Senhor Jesus. Ele é a pedra que vive, que foi rejeitada pelos homens, mas para com Deus ela é eleita e preciosa. E o versículo 5, o apóstolo Pedro diz: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então aqui Pedro deixa muito claro que o Senhor Jesus ele é a pedra que vive, é a pedra fundamental para a edificação da casa de Deus. Mas o apóstolo Pedro, eu, você que está aqui nos assistindo, também nós somos somos pedras que vivem para a edificação da casa de Deus. Louvado seja o Senhor. Eu e você estamos incluídos nessa obra de edificação. Meu coração é muito grato ao Senhor por isso. Aí o versículo 9 diz assim também: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o Senhor Jesus, ele, por meio da sua obra aqui na terra, sua morte na cruz, sua ressurreição, ele dispensou a sua vida a todos aqueles que têm o seu espírito esvaziado e que o recebem como sua vida, como seu Senhor, como seu Salvador. E aí, estas pessoas se tornam pedras vivas para a edificação de Deus. A edificação de Deus, ela é formada por pedras vivas, ela é formada por pessoas. Eu quero ler aqui com vocês Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então aqui nós vemos que eu e você estávamos mortos em delitos e pecados. Isso é mostrado no início do capítulo 2 de Efésios. Fala assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Nós estávamos mortos, o Senhor nos deu vida. E não somente nos deu vida, ele nos colocou na igreja, a fim de que nós sejamos edificados. Sobre qual fundamento? Fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Então, como nós vimos lá em Mateus 16, 18, o Senhor Jesus disse que ele edificaria a sua igreja. Por quê? Porque Pedro ele recebeu uma revelação direta de Deus. Versículo 17 diz... Vamos voltar aqui em Mateus. Mateus 16, versículo 17. Diz assim: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem tu revelaram, mas meu Pai quem está nos céus. Versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui, sobre essa revelação de que Jesus é o Cristo,
o Senhor Jesus falou a Pedro que a igreja seria edificada. Pedro foi impressionado com essas palavras, os demais apóstolos que ali estavam juntos. Posteriormente, o Senhor também chamou a Paulo, e, de acordo com esta revelação, que os apóstolos transmitiam para o povo de Deus, a igreja é edificada sobre o próprio Cristo Jesus como a pedra angular. Ele não somente é a pedra angular, mas ele é a pedra de esquina, a pedra de remate. O Senhor Jesus, ele é todo o conteúdo da edificação. E Deus só pode edificar a igreja com aquilo que ele edificou em mim e em você. É por isso que é tão importante aquele versículo de Mateus 5,3 sobre nós sermos pobres em espírito. Quando eu sou pobre em espírito, eu abro espaço para Deus me enriquecer com a sua própria pessoa. Ele vai me enriquecendo, ele vai eliminando de mim aquilo que não provém de Deus, e ele faz o mesmo com todos aqueles que ouvem a palavra com o coração aberto, com o espírito esvaziado. Dessa forma, a igreja vai sendo edificada. Vamos voltar aqui em Efésios capítulo 2. Versículo 21 diz assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, para haver edificação, precisa haver ajuste. Um prédio físico, ele precisa de... Antigamente usava-se pedra, hoje usa-se tijolos. Mas não é somente pôr tijolo um por cima do outro que vai ocorrer a edificação. Precisa de haver um ajuste. Precisa estar cada coisa no seu lugar. Graças a Deus, nós fomos salvos pela misericórdia e graça do Senhor. O Senhor nos colocou num ambiente gostoso que é a vida da igreja, um ambiente saudável, espiritual. Mas somente isso ainda não produz a edificação. Nós precisamos estar bem ajustados uns com os outros. Então é por isso que diz aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Deus hoje, ele não está querendo que nós construamos santuários grandes, né? Templos suntuosos. Ele quer edificar a mim e a você. Ele precisa que eu e você estejamos bem ajustados para juntos servirmos a Deus e expressar a Deus, e não somente isso, dar descanso para Deus. Vimos em semanas anteriores que o Senhor Jesus, do primeiro capítulo até ao capítulo 15, ele estava constantemente ocupado em cuidar das nossas necessidades. Ele curou leprosos, ele expulsou demônios, ele supriu as pessoas com pão. Foram muitos feitos pelo Senhor para suprir as necessidades humanas. Mas aqui em Mateus 16, o Senhor abre o seu coração e mostra que, embora Deus seja o Criador de todo o universo, o céu é o trono dele, mas ele está procurando descanso. E esse descanso ele vai encontrar quando nós formos bem ajustados, edificados como santuário para Deus. Não é um santuário feito com pedras, tijolos, com os melhores materiais que o homem pode fabricar, mas é com o próprio ser humano regenerado, que depende de Deus, que invoca o seu nome e que vive na sua presença, servindo junto com outros irmãos. Por isso há essa necessidade de ajuste. Versículo 22 diz assim: no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós tomamos posse dessa palavra. Eu e você estamos sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito.
Deus, ele deseja descansar. Ele vai descansar quando nós, como seus filhos, estivermos bem edificados, consolidados, conectados com Ele, seguindo a sua vontade, não seguindo a vaidade dos nossos pensamentos, não vivendo segundo a vida velha, humana, natural que nós recebemos de nossos pais. Louvado seja o Senhor. Aí, nesse ponto, irmãos, nós vemos uma grande necessidade. Nós precisamos ter um viver de um relacionamento adequado uns com os outros. Se por um lado a revelação da igreja ela é fantástica, é maravilhosa, por outro, nós precisamos de colocar isso em prática. Por isso o Senhor falou na semana passada sobre a revelação da igreja e nessa semana Ele está falando para nós sobre a edificação. Nós não podemos ser aqueles que têm apenas a teoria, uma palavra bonita, mas que na prática as coisas não acontecem. Então o Senhor nos chamou para servi-lo, para levar esse testemunho às pessoas, pregando o Evangelho, e com isso nós vamos conviver entre nós, na vida cristã, e também com as pessoas de fora. E aí Deus precisa trabalhar em nós as suas virtudes humanas elevadas, para que nós sejamos edificados, trabalhados. Louvado seja o Senhor. Precisamos tomar cuidado, Senhor Jesus, e dar liberdade para que o Senhor faça esses ajustes necessários. O Senhor revelou a igreja para Pedro. Ali em Atos 2, os apóstolos estavam cheios do Espírito e levaram adiante esse comissionamento do Senhor, pregando o Evangelho. A igreja em Jerusalém foi gerada. Mais de 3.000 pessoas creram no Senhor em um único dia. Em Atos 10, Pedro foi usado novamente para pregar o Evangelho ali na casa de Cornélio. O versículo 19 de Mateus 16 diz que as chaves do reino, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Alguns erroneamente pensam que Deus deu as chaves do reino para o apóstolo Pedro. Na verdade, irmãos, o apóstolo Pedro, como um servo de Deus, um líder ali entre os apóstolos, ele foi usado por Deus para abrir a porta do evangelho aos judeus e aos gentios. Mas o apóstolo Pedro, ele não está no céu com a chave para tentar abrir. E quando a gente chega lá, ele vai falar assim, ó, você não foi aprovado não, você está fora. Não, não tem nada disso, irmãos. As chaves que o Senhor deu para o apóstolo Pedro foi para abrir o evangelho para os judeus, isso foi cumprido em Atos 2, e também outra chave para abrir o evangelho para os gentios, os não-judeus, em Atos 10. Louvado seja o Senhor. Pedro foi fiel, obedeceu ao chamamento do Senhor, ao seu comissionamento. Muitos judeus creram e, posteriormente, muitos gentios creram. Porque a porta do evangelho aos gentios foi aberta, eu posso estar aqui junto com vocês nesse dia. Você também pode ouvir a palavra do Senhor e se voltar ao Senhor e servi-lo. Louvado seja o Senhor. Essas portas, quem abre elas, na verdade, é o próprio Senhor Jesus. E isso está muito claro aqui em Apocalipse capítulo 3. A igreja em Filadélfia, ela tem uma porta aberta.
Apocalipse capítulo 3, versículo 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, louvado seja o Senhor. Quem abre a porta é o próprio Senhor Jesus. E ele abriu a porta do reino para mim e para você. Nós hoje estamos nesse ambiente da igreja em Filadélfia, amando ardentemente uns aos outros, amando o Senhor, amando a sua palavra, invocando o nome do Senhor. Por isto, as portas estão abertas, ninguém pode fechar. Ainda que o Hades venha com toda a violência para tentar barrar a obra de edificação, ele não conseguirá, porque o Senhor está junto conosco. Ele está nos edificando. E contra a igreja edificada não pode haver nenhum abalo. Nem o Hades pode atacá-lo. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Um item que é importante, irmãos, nós vermos, né, como nós falamos, essa questão de relacionamento é muito importante. Desta maneira que Deus vai edificar a igreja, então nós precisamos de ver alguns itens. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nós podemos ver que aqueles que andam no Espírito, eles não satisfazem a concupiscência da carne. Eles fazem aquilo que é da vontade de Deus. Eles não seguem os desejos da carne. Versículo 19 diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. O 20 diz: idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. E o 21 encerra falando assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então aqui nós vemos muitas obras aqui que não agradam o Senhor. Mas se nós andamos no Espírito, nós não alimentamos os desejos da nossa carne. Nós vivemos no Espírito, somos supridos por Deus e não precisamos de nenhuma dessas coisas aqui. De uma maneira geral, principalmente na era atual, as pessoas vivem muito buscando a própria satisfação. A sociedade atual é hedonista. Mas nós que buscamos o Senhor, nós somos plenamente satisfeitos por Ele, pelo seu falar, por estar nesse ambiente de paz que é a vida da igreja. Aqui nós vemos aqui alguns grupos de práticas, né? A primeira mostra algumas coisas bem grosseiras e que geram dano. Se ocorrer essas coisas na igreja, geram muito dano e um dano praticamente imediato. Depois nós vemos outro grupo de obras que também não agradam a Deus. Diz aqui, versículo 20, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Talvez nós já estejamos livres, né, da prostituição, da impureza sexual, da idolatria, de feitiçarias. Porém, se nós não tomarmos cuidado, nós ainda podemos cultivar inimizades. E se houver esse itemzinho aqui no nosso meio, não haverá edificação. Porfias ou rivalidade, competição, ciúmes,
Tenhamos cuidado, irmãos. Todas essas coisas atrapalham o processo de edificação. Uma coisa é fato. O Senhor Jesus, ele falou, eu edificarei a minha igreja. Não tem como barrar isto. O Senhor Jesus edificará a sua igreja. Agora, eu preciso tomar cuidado, porque se eu tenho algumas dessas práticas aqui, eu posso não fazer parte desse processo de edificação. Que o Senhor nos livre, né, de viver uma vida preocupada mais com os nossos interesses do que os interesses do Senhor. Quando nós nos voltarmos plenamente ao Senhor com o coração puro, nós vamos também nos importar com os irmãos que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa família, né, na igreja. Em todos os ambientes onde nós estivermos, nós não vamos ser pessoas individualistas, nós vamos pensar no coletivo. E dessa forma Deus vai nos edificar. Louvado seja o Senhor. Colossenses também fala alguns versículos semelhantes, Colossenses capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí vem falando os mesmos itens que foi falado lá em Gálatas, né? E o versículo 6 diz assim, por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ó Senhor Jesus, livra-nos da desobediência. Leva-nos a invocar o Teu nome e viver em comunhão contigo. Por meio do Teu Espírito, Senhor, nós podemos Te agradar e nós não precisamos de nada. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Livra-nos, Senhor, de toda obra maligna, de toda coisa que é terrena, da vida humana natural. Ó Senhor Jesus, amém. Versículo 8 diz assim, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Louvado seja o Senhor. Nós nos despimos do velho homem com os seus feitos. Como que isso é possível? Só há uma maneira. Eu quero voltar aqui para Mateus capítulo 16, para a gente fazer um encerramento. Mateus capítulo 16. Versículo 24 diz assim, então disse Jesus a seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então este é o segredo, irmãos. O Senhor Jesus, ele disse para mim e para você, quem quer seguir a ele, precisa negar-se a si mesmo, tomar a cruz e servir o Senhor. Louvado seja o Senhor. Por que o Senhor Jesus falou isso? Nós vemos aqui o contexto nos versículos anteriores, onde diz aqui, a partir do versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ó Senhor Jesus! Isso é o que ocorreu com Pedro,
E nós também estamos, podemos também ser enganados, né? Todas as vezes que nós alimentamos os nossos raciocínios de maneira natural, nós não nos voltamos para a palavra do Senhor, nós corremos risco de estar, ao invés de estar cooperando na edificação de Deus, a gente está sendo até um empecilho. Então, que o Senhor Jesus nos livre, né, de viver conforme aquilo que a gente acha que é o melhor. O que é o melhor é aquilo que o Senhor preparou para nós. Precisamos de simplicidade, seguir o que o Senhor tem falado a nós através dos seus profetas. Toda semana o Senhor tem uma direção para nós. Deus tem falado para nós de maneira muito rica nesses últimos anos, tem nos dado muitas ferramentas para que a vontade dele seja feita. Louvado seja o Senhor. Que Deus abençoe cada um de nós. Jesus é o Senhor. Amém.